E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de Palmeiras e Cruzeiro, que se enfrentam nessa segunda-feira, dia 14 de agosto, a partir das 7 horas da noite no Allianz Parque, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é o fechamento aí do primeiro turno. O Palmeiras está em 5º lugar na tabela, com 31 pontos, e o Cruzeiro se encontra na 12ª posição, com 24 pontos conquistados. Caso vença a partida, o Cruzeiro chegaria a 27 pontos. E aí, dependendo do placar, questão de saldo, poderia até fechar essa rodada em 9º lugar, né? Ultrapassando aí Fortaleza, Atlético Mineiro e São Paulo. Empatando ou perdendo, provavelmente o Cruzeiro não mudará sua posição na rodada, a menos que tome uma goleada histórica, que aí perderia a posição para o Internacional, coisa que a gente espera que não aconteça. E é um confronto interessante por diversos motivos, né? Cruzeiro e Palmeiras, fundados por italianos, se chamaram Palestra Itália. O último confronto entre as equipes foi o jogo do rebaixamento do Cruzeiro, lá em 2019, mas no passado recente o Cruzeiro também teve grandes alegrias contra o Palmeiras, né, eliminando os paulistas tanto na Copa do Brasil de 2017 quanto a de 2018, que a gente terminou com o título nas duas oportunidades. E ainda tem o detalhe dos técnicos portugueses, né? Pepa e Abel Ferreira se enfrentaram algumas vezes lá em Portugal. O retrospecto é amplamente favorável para Abel Ferreira, né, que nas 8 partidas teve 6 vitórias, um empate e apenas uma vitória do Pepa. A questão é que essa vitória do Pepa foi num momento muito importante. Ele estava treinando o Tondela, que era um time que estava para ser rebaixado, e na última rodada ele venceu o Braga, de Abel Ferreira, e o time conseguiu se salvar. E a gente não pode desconsiderar o contexto. O Abel sempre treinou times mais fortes do que o Pepa quando eles se enfrentaram, né? O Abel treinava primeiro o Braga B, o Pepa treinava o Feirense. Ambos estavam na 2ª divisão portuguesa. Quando eles se enfrentaram na elite, o Pepa pelo Tondela e o Abel pelo time principal do Braga, que é a 4ª força de Portugal, atrás apenas de Sporting, Porto e Benfica. Então a gente não pode desconsiderar isso também. Não é que o Cruzeiro já entra derrotado em campo. O Pepa é sim um bom treinador, o Abel Ferreira também, mas cada um teve aí o seu nível de dificuldades, né? Digamos que o Abel já começou no modo mais easy. E outro aspecto legal, Cruzeiro e Palmeiras formam o clássico Betfair, né? São os dois clubes que a Betfair tem parceria aqui no futebol brasileiro, e por isso mesmo a Betfair até criou uma promoção específica para esse jogo, que é uma cotação especial de 2.0 para que seja marcado um gol nesse confronto, seja do Cruzeiro ou seja do Palmeiras. O link tá aqui na descrição com todos os detalhes para você participar dessa oferta, mas o que é mais importante? Você tem que fazer essa aposta pré-jogo, tá? Então, como a bola rola 19 horas, tem que ser antes da partida começar, e o valor máximo que a Betfair vai pagar com essa cotação de 2.0 é de R$10. Então o que eu te recomendo fazer, pelo menos o que eu fiz? Entrei pelo link da descrição, fiz o meu login e coloquei lá essa aposta de R$10. O que vai acontecer? Se tiver qualquer gol na partida, seja do Cruzeiro ou seja do Palmeiras, eu recebo meus R$10 de volta, mais R$10, né? Porque a cotação 2.0 você dobra aquilo que você investir. Ô Emerson, e se eu quiser ser muito espertão e apostar R$50 nessa cotação? A Betfair só vai dobrar até R$10. O valor a mais que você colocar, a cotação é 1.08, como tá na imagem. Qualquer dúvida que você tiver, dá uma lida aí nos termos e condições da oferta. O valor vai ser creditado na sua conta em até 24 horas. Tá tudo bem explicadinho nos mínimos detalhes, como diria o outro, né? E qual é a única hipótese de você não ganhar essa aposta? Se o jogo terminar 0-0. E pra vocês verem como essa possibilidade é remota, um empate em 0-0, a Betfair tá pagando 10.0, ou seja, se você apostar 10 conto, né, num empate em 0-0, você ganha R$100. Provavelmente teremos gol na partida, e espero que seja o gol do time do Cruzeiro, o time que deve estar de branco, né, porque o Palmeiras deve jogar de verde, então espero que o Cruzeiro seja aí o vencedor, de preferência sem tomar gol. Então aproveita a promoção e lembra, hein, galera, a aposta tem que ser sempre para você se divertir, vai na manha. Falando das prováveis escalações e começando com o Palmeiras de Abel Ferreira, time titular inteiramente à disposição, e uma provável escalação tem o goleiro Everton, a zaga com Gustavo Gomes e Murilo, lateral direito Mike, lateral esquerdo Piquerez. No meio campo, Gabriel Menino e Zé Rafael são os volantes,
Rafael Veiga é o meio atacante central, o Arthur joga na ponta direita, o Dudu na ponta esquerda e o Rony é o atacante. Esse time do Palmeiras é muito forte, tem um goleiro excelente, que inclusive serve a seleção brasileira com frequência, Gustavo Gomes, que é um dos principais zagueiros do futebol sul-americano, jogador da seleção paraguaia, é um cara que aparece muito bem no ataque, faz muitos gols de cabeça, né? O mesmo a gente pode dizer do Murilo, que lá no Palmeiras virou um zagueiro artilheiro e com a camisa do Cruzeiro o Murilo não fez nenhum gol. O Mike, outro velho conhecido nosso na lateral direita, tomou a posição do Marcos Rocha nessa temporada e tem jogado muito bem. Piquerez, lateral uruguaio, muito bom jogador também, equilibrado, apoia bem, marca bem. O meio-campo com Gabriel Menino e Zé Rafael funciona muito bem. O Zé Rafael, inclusive, é um colosso aqui nesse meio-campo e ele é dúvida, tá? O Zé Rafael tá com um pouco de desgaste físico, existe a hipótese dele começar no banco de reservas e aí o substituto seria Richard Rios. E quando a dupla é Richard Rios e Gabriel Menino, normalmente o Gabriel Menino vem jogar pelo lado esquerdo porque o Rios se sente mais confortável pelo lado direito do campo. Então essa é uma possibilidade, mas eu acho que o Zé Rafael vai ser titular, o Rios fica lá no banco, né, e vai ter a dupla Menino e Zé Rafael em mais uma oportunidade, que são os titulares na volância. Arthur aqui pela direita é aquele Arthur mesmo, do próprio Palmeiras, do Red Bull Bragantino. Canhoto que chega muito bem na área, muito rápido, finaliza bem. Dudu, outro com passagem pelo Cruzeiro, né, formado aqui na nossa categoria de base. É inegável que o Dudu parece ter um certo ranço do Cruzeiro, até pela forma como ele saiu do clube, mas é um excelente jogador, muito habilidoso, finaliza bem. Rafael Veiga, outro ótimo jogador, um meio atacante canhoto que chega bem. Teve uma fase ruim aí nas últimas semanas, mas fez um gol importante contra o Atlético Mineiro, que classificou o Palmeiras na Libertadores. E o Rony, que também teve passagem pelo Cruzeiro, não jogou profissionalmente, mas foi bem na base. Atacante de muita velocidade, ele era um ponta inicialmente, jogava pelos lados do campo, mas lá no Palmeiras se transformou nesse atacante de movimentação e é um jogador extremamente difícil de ser marcado. Ele se movimenta muito bem, faz gol de cabeça, adora fazer uns gols acrobáticos de voleio, bicicleta, né? É um jogador muito chato e muito bom. Já o Cruzeiro do técnico Pepa carrega algumas dúvidas, mas uma provável escalação tem o goleiro Rafael Cabral, a zaga com Neres e Luciano Castan, lateral direito William, lateral esquerdo Marlon. O meio-campo tem Matheus Jussa como primeiro volante, Felipe Machado e Lucas Silva um pouco mais avançados por dentro, o Wesley na ponta direita, Arthur Gomes na ponta esquerda e o Gilberto como atacante. O Pepa que relacionou aí 24 jogadores para a partida. O Cruzeiro tem uma série de atletas no departamento médico, como o zagueiro Lucas Oliveira, o lateral Wesley Gasolina, o volante Ramiro e os meio-atacantes Rafael Bilu e Matheus Pereira. O volante Alisson, que tomou uma pancada no joelho, também fica de fora. O Daniel Júnior, que teve uma lesão na coxa, já vinha treinando com o grupo, mas também não foi relacionado. E aqui no campinho fica mais fácil entender quais são as opções do Pepa, né? O Rafael Cabral pro gol, o Anderson, que jogou a última partida, volta pro banco, Gabriel Mesquita é o terceiro goleiro, provavelmente será cortado. Para a zaga, Neres, Luciano Castan e João Marcelo. Laterais direitos, William e Palácios. Na esquerda, Marlon e Kaique. Volantes, Matheus Jussa, Felipe Machado, Fernando Henrique e Lucas Silva. O Matheus Vital é um meia, mas que pode jogar ali como um terceiro homem de meio campo. Para as pontas, Nicão, Wesley, Robert, Stênio, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues e Paulo Vitor, Gilberto e Papagaio são centroavantes. Mas quais são as principais dúvidas aí do treinador? Rafael Cabral volta a ser o goleiro, acho que aqui não há discussão. Neres e Luciano Castan também devem formar a zaga, até porque jogaram muito bem contra o Botafogo. Marlon é o dono da lateral esquerda. Na direita existe uma certa dúvida se joga o William ou se joga Palácios. Na última partida que o Cruzeiro realizou em gramado sintético, a opção foi pelo Palácios como titular, até para que o William não se desgaste tanto, ele que tem um histórico de lesões no joelho. Matheus Jussa é titular, Lucas Silva também. Não acredito na saída do Felipe Machado do time, até pela característica de jogo do adversário em questão e das poucas opções que a gente tem para o meio-campo. O Pepa poderia experimentar o Fernando Henrique, mas que jogou 10 minutos só na temporada, não faz sentido ele ser titular. O Matheus Vital também poderia ser uma opção para jogar por dentro, mas
mas não acho que o Matheus Vital mereça a titularidade hoje e eu não tiraria o Machado, considerando que é um jogo fora de casa e a gente precisa ter um pouco mais de capacidade de marcação, embora o Matheus Vital seja uma opção interessante para entrar no segundo tempo. O Wesley deve voltar ao time na ponta direita, ele que esteve suspenso na última rodada. Arthur Gomes segue como titular na ponta esquerda e aqui no comando de frente vem a principal dúvida. Eu coloquei o Gilberto aqui sem a menor convicção de que ele vai ser titular e Bruno Rodrigues e Rafael Elias também são alternativas bem viáveis. O Pepa jogou em diversas oportunidades com o Bruno Rodrigues aqui na frente, né? Salvo engano, foram 3 partidas que ele jogou centralizado no ataque. Não funcionou muito bem. E o Bruno, que esteve fora da lista de relacionado nos 2 últimos jogos, agora volta a ser uma opção, mas eu acredito que o Bruno começa no banco de reservas e não vai ser uma surpresa se Rafael Elias, o Papagaio, for o comandante de ataque do Cruzeiro. Ele que entrou no segundo tempo da partida contra o Botafogo, se movimentou bem, mas teve 2 chances de gol que acabou parando no goleiro Lucas Perry. Então a dúvida principal é Papagaio ou Gilberto, né? Eu acho que qualquer um dos dois que começar a partida não vai ser uma grande surpresa. E a estrutura do time do Cruzeiro deve ser essa mesmo, né? Um 4-3-3 que muitas vezes tem o Jussa ajudando muito os zagueiros, né? Afundando bastante, para dar um pouco mais de liberdade de apoio para os laterais e esperamos que os nossos atacantes estejam numa jornada mais feliz, né? Porque tem sido difícil para o Cruzeiro fazer gol nesse Brasileirão. O Palmeiras é favorito, tem muito mais investimento que o Cruzeiro, um time montado há muito tempo, muito bem estruturado, mas é futebol e o Cruzeiro pode sim trazer os 3 pontos. Inclusive esse será o meu palpite para o jogo, tá? Palmeiras 1, Cruzeiro 2, o gol do Palmeiras sendo marcado pelo Dudu e o Cruzeiro balançando as redes com Wesley e Arthur Gomes. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para dizer o que você espera do jogo, deixa aí o seu palpite de placar, como você armaria o Cruzeiro se fosse o Pepa. Lembrando que a bola rola às 19 horas, também conhecidas como 7 da noite, e esse jogo vai ter transmissão de TV apenas pelo Premiere. Assim que terminar o jogo, ali por volta das 9 da noite, a gente entra ao vivo no canal para fazer aquela tradicional live após a partida, comentando o jogo, dando nota para os atletas. E não esquece de fazer sua fezinha lá no clássico Betfair também, ganha um caraminguá, mas aquela odd 2.0 só vale antes da bola rolar, hein? Presta atenção. O link tá aí na descrição e mais tarde a gente se fala então. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!